e amém. Amém, meus queridos? Então, se você tem aí uma Bíblia na sua casa, uma Bíblia física, ou você vai abrir ela no eletrônico, então eu queria que você abrisse ela no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 40. Esperar uns segundinhos para você abrir o texto, ok? Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 35 ao 40. Essa é a terceira mensagem que nós estamos fazendo, terceiro domingo seguido, dentro dessa mesma perícope, dentro desse mesmo texto do Evangelho de Marcos, do capítulo 12. Hoje nós encerramos essa mensagem que foi dividida em 3 pregações. Então, queria ler com você esse texto. Marcos 12, 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse: o Senhor é o meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, e devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Queridos amigos, irmãos, membros da nossa comunidade, amigos aí do Facebook, esse então é o terceiro domingo que estamos expondo esse texto que eu acabei de ler, como eu falei. E hoje eu vou defender o terceiro ponto que eu vejo nesse texto. Não é o terceiro significado que eu estou dando no texto, é o terceiro ponto e o terceiro significado que eu encontro nesse texto. Jesus chegou a Jerusalém há 2 dias, para você entender o contexto, onde nós celebramos o Domingo de Ramos até hoje. Ele chegou no domingo, e o texto que acabamos de ler aborda a terça-feira, que seria a terça-feira da Semana Santa. E Jesus subiu bem cedo ao templo nesse dia para ensinar. E ele tem algo muito importante para ensinar nesse dia. E a pergunta que move Jesus, e que é a pergunta que move o mundo e que ele quer ensinar nesse dia, é que ele quer falar a respeito de quem é o Cristo, quem é o Messias, o Salvador, aquele que viria para salvar a humanidade, dentro da crença dos judeus e que se expandiu para toda a humanidade. Ele quer falar sobre isso nesse dia. Mas antes dele revelar quem é o Cristo, ou qual a natureza do Cristo aos ouvintes dele no templo naquele dia, ele vai primeiramente censurar o ensino ruim dos escribas. E esse foi o primeiro ponto que eu defendi na primeira mensagem há 2 domingos atrás. Baseados no versículo 35 e 38, eu falei sobre a má teologia, sobre as pregações ruins, o ensino bíblico raso, distorcido e fraco que esses homens, os escribas, faziam. Eles eram os mestres, os professores de Bíblia, os doutores da lei. E esse ensino eram ensinos por si que eram prejudiciais ao povo de Deus, prejudiciais à compreensão de quem Deus é e dos propósitos de Deus para o seu povo, resultando em empobrecimento da fé e da espiritualidade das pessoas que ouviam esse ensino na época de Jesus, e igualmente para nós hoje ainda. Se você está exposto a um ensino bíblico de baixa qualidade, você vai ter um empobrecimento de fé e uma espiritualidade precária. Ao invés de você estar recebendo alimento sólido e robusto, você vai estar recebendo leitinho, ou em vez de ter comida boa, só comida não saudável, né? Então,
Jesus, depois de fazer isso, ele passa então a responder a pergunta que move o mundo. Ele então entra no ponto. Quem é o Cristo? E esse foi o segundo ponto, então, desenvolvido na segunda pregação, onde eu falei, baseado no versículo 36 e 37 desse texto, sobre então a boa teologia. Uma vez que Jesus critica a má teologia, ele vai apresentar qual que é a boa teologia, qual que é o fundamento, o que é indispensável ter no ensino bíblico coerente, bom, sólido. Né? E aí então Jesus vai revelar então quem é o Messias, o Cristo, o Salvador. E Jesus vai nos mostrar, e nos mostra, e sobre isso eu preguei na semana passada, que o Cristo não seria um grande líder, um grande general, ou um herói nacional, como era a expectativa dos judeus, graças ao ensino ruim que eles estavam expostos há décadas. Mas o Cristo seria o próprio Deus, que entraria na história humana para fazer aquilo que só Deus poderia fazer e que era impossível aos homens fazer: salvar a humanidade dos seus pecados, reconciliando-nos novamente com Deus e assim livrando a todos aqueles que creem no Messias, no Cristo, livrando essas pessoas da condenação eterna. Então isso mais ou menos é um resumo daquilo que foi ensinado nesses 2 domingos até aqui. Hoje eu quero então apresentar o terceiro e último ponto dessa microsérie dentro da exposição do Evangelho de Marcos que nós estamos fazendo aí na comunidade há algum tempo. Então hoje é o terceiro ponto. E o terceiro ponto presente nesse texto, não inventei nada, ele está no texto, é que nós lemos, no texto que nós lemos no início dessa pregação, é sobre o juízo, o severo juízo vindouro. O terceiro ponto da mensagem de hoje é sobre o severo juízo vindouro. Jesus, o Cristo, ele veio até nós em sua primeira vinda. Há 2000 anos atrás, Jesus veio, habitou nessa terra e ele veio para nos salvar. Ele veio para ser o caminho de volta para Deus. Ele veio para ser a luz que ilumina a humanidade perdida para se reencontrar com Deus novamente. Ele veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas nós sabemos pelas Escrituras, e assim o credo também nos ensina, o credo dos apóstolos, que haverá uma segunda vinda de Jesus a esse mundo. O texto da palavra de Deus nos diz que ele voltará, ele virá de volta. Agora, na sua segunda vida, ele não virá de uma maneira humilde, simples e desconhecida, nascendo numa manjedoura, numa cidadezinha pequena, num fim do mundo. Mas ele virá em glória. Atos 1:11 nos diz o seguinte, que é o texto de Jesus reunidos com vários de seus discípulos, centenas deles, pouco antes dele subir ao céu. Então o texto de Atos 1:11 diz: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Porque Jesus tinha acabado de subir, e eles viram isso. Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará, do mesmo modo que vocês viram subir. Então ele vai voltar nos céus, de uma maneira gloriosa, simultânea, toda a face da terra vai saber quando ele voltar. Sua primeira vinda até nós, há 2000 anos atrás, foi a manifestação do amor de Deus por nós pecadores, perdidos em nossos pecados, e que estávamos rebelados contra Deus e sua vontade. Dá para dizer que essa sua primeira vinda foi uma vinda graciosa, onde Deus derramou e deu a nós coisas que nós não merecíamos. Mas a sua segunda vinda, que ainda não aconteceu, mas acontecerá, será não mais a manifestação pura do amor de Deus, mas será a manifestação do juízo de Deus sobre os pecadores
os homens perdidos que permaneceram rebeldes a Deus e a sua vontade. Mesmo após tão incontestável e maravilhoso ato de amor de Deus demonstrado através da vinda de Cristo há 2000 anos atrás até nós, morrendo por nós pecadores, os rebeldes, seus inimigos, lá na cruz. Essa segunda vinda e esse juízo é para aqueles que permanecem rebeldes a Deus e a sua vontade, mesmo diante de tamanho ato de amor demonstrado por Deus em sua primeira vinda. Bom, como eu falei, é a terça-feira santa, não naquela época, para nós hoje, era a terça-feira. Jesus está no templo ensinando e ele respondeu a pergunta que move o mundo e que tem o poder de transformar as vidas. E depois de ele responder essa pergunta e dizer quem é o Cristo, que é o ponto 2 da pregação passada, ele segue o seu ensino. E ele vai adiante, porque ao dizer que o Cristo é Deus que veio até nós, ele está apontando para a obra de salvação. Mas ele veio nos salvar de quê? Ele veio nos salvar da condenação eterna. É disso que ele veio nos salvar. Da encrenca e do caos que nós como humanidade estávamos metidos em relação a Deus. Ele veio nos salvar da condenação. Então ele segue o seu estudo após responder quem é o Cristo, que ele é Deus. E o versículo 40, nós vemos ali, de Marcos 12, diz, depois ele discorrer algumas coisas que eu já vou entrar aqui nesse texto, a respeito dos escribas, ele termina falando que estes sofrerão juízo mais severo. Então aqui ele apresenta a doutrina, o ensino do juízo vindouro, do último dia, né? E que seria um juízo severo. Jesus, ele está ampliando o tema da salvação ao entrar, ele não está entrando num outro tema, ele está só ampliando o tema da salvação ao falar do juízo vindouro. Mas deixa-me fazer a exegese ou explicar esse texto que nós lemos aí para você. Esse texto que a gente leu, especificamente do versículo 38 ao 40, porque os outros versículos nós abordamos nas outras pregações. Então nós vamos hoje nos deter do versículo 38 ao 40, de onde eu tiro esse terceiro ponto do severo juízo vindouro. Então o versículo 38 nos fala dos escribas. Mas vamos ler de novo aqui, do versículo 38 ao 40, diz o seguinte: E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então o versículo 38 está falando dos escribas. Talvez você já ouviu aqui, porque você nos acompanhou nas outras mensagens, ou se tem acompanhado a série, você já sabe. Mas alguns podem não saber. Os escribas, então, eram os homens religiosos da época de Cristo. Eram as pessoas que conheciam a lei. Eram, por assim dizer, talvez os padres ou os pastores, aqueles que ensinavam a Bíblia. Eram os teólogos. Só que eles eram teólogos e pastores ou padres de baixa qualidade. O ensino bíblico deles era ruim, na sua grande maioria. Não é uma generalização, porque o texto anterior a esse texto é um escriba que vem até Jesus e faz a pergunta de qual é o grande mandamento. E Jesus fala então qual é o grande mandamento e fala para aquele escriba que o reino de Deus está próximo da vida dele. Então ali estava um escriba que tinha um coração bom e era sincero. Mas na sua grande maioria os escribas eram homens problemáticos, numa posição de liderança e que devem ser padrão, espelho para os demais. E tinha um ensino muito ruim. Então, esses escribas são aqueles que Jesus censurou por causa do ensino ruim, de baixa qualidade. Eles não aceitavam Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o enviado por Deus, muito menos ensinavam que Jesus, sendo o Cristo, seria Deus. Suas vidas,
os escribas, era reflexo da teologia ruim que eles criam e ensinavam. A teologia ruim que eles criam e ensinavam era uma teologia que focava no comportamento, focava em ações externas, focava em regras, naquilo que eu tenho que fazer para me tornar aceitável ou agradável diante de Deus. Não que isso seja errado, irmãos. Não está errado nós ensinarmos sobre comportamento. O erro está em fazer disso o centro da espiritualidade. O erro está em fazer disso o centro da nossa relação com Deus, da vida cristã e da igreja de Cristo. O comportamento, as atitudes externas, elas são importantes, mas elas não são o centro. Elas são, por assim dizer, a ponta do iceberg. Mas a ponta do iceberg, aquilo que fica para fora que nós vemos, é a parte menor do iceberg. Tem uma parte gigante, super importante, mais importante, que está para baixo. Então, se nós focarmos, e esse é o problema da teologia ruim, que os escribas tinham, que está cheio disso nas lives, em muitas igrejas e livros por aí, infelizmente, é que se nós focarmos essencialmente no comportamento, o resultado final desse tipo de ensino inevitavelmente será o moralismo, legalismo e fundamentalismo. É nisso que vai dar, quando o comportamento se torna o centro da espiritualidade. Mas a boa teologia, a bíblica de verdade, ela não despreza o comportamento, mas antes ela foca o coração. Ela foca as motivações por trás das ações e do comportamento. Ela trata do porquê eu faço o que eu faço. Boa teologia, ela não é superficial. Ela vai mais fundo. E por isso, ela impacta e transforma de verdade. E ela é robusta e alimenta. O comportamento, irmãos, ele pode ser fabricado. Atitude, comportamento pode ser fabricado. Pode ser fingido. Pode ser só aparência. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, do versículo 1 a 3, quando ele vai falar do amor. Tem ali nesses 3 primeiros versículos, tem 4 ou 5 ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu venda todos os meus bens, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não serve nada. Então, são comportamentos que você pode simular, mas se o seu coração não tem isso, então isso é ruim, é hipocrisia. Se pode ser simulado o comportamento, logo não é verdade, ele não é verdadeiro em nossas vidas. E esse é o princípio da hipocrisia. E por isso que uma teologia ruim, focada no mérito, focada no desempenho, focada no comportamento, ela vai fazer com que as pessoas projetem aquilo que elas não têm, comecem a aparentar, para impressionar, para ostentar, para ter vantagem com isso, e dar margem à hipocrisia. Então, essa era a realidade dos escribas, desses homens religiosos da época, também dos fariseus, que eram um outro grupo, tinham esse mesmo problema e a mesma teologia ruim. Eram hipócritas. Uma vida espiritual pautada, centrada no comportamento, mérito e desempenho. E isso fez delas pessoas fingidas, falsas, duas caras, que vivia de aparência. E ensinavam uma coisa, mas viviam outra. Que impunham regras sobre a vida das pessoas, mas elas mesmas não viviam essas regras e essas morais. E por isso Jesus diz, cuidado no versículo 38, cuidado com os escribas. Cuidado com os escribas. Jesus está dizendo, afaste-se, evite
Mantenha distância desses homens que vivem essa hipocrisia e que ensinam esse ensino de má qualidade. Gente, que coisa horrível ser dito isso de um crente, de um líder espiritual, de um cristão. Que coisa horrível alguém um dia ter que dizer algo assim para mim e para você. Cuidado com o pastor Marcelo, evita eles, tenha distância. Que coisa horrível. Que Deus guarde as nossas vidas para que isso não aconteça. Mas acontecia com os fariseus, com os escribas, e Jesus precisou dizer: cuidado com os escribas. Há um retrato terrível aqui desses homens, dos professores da lei, dos mestres, desses teólogos de teologia ruim. Há um retrato ruim deles aqui. Eles são orgulhosos, são soberbos, egoístas, vazios de Deus e cheios de si. Frutos de uma teologia ruim. E Jesus, nas palavras de Marcos, faz 6 acusações, faz uma acusação sêxtupla a esses homens, nesse texto que nós lemos. A primeira e segunda ele diz: gosto de andar com vestes talares e gosto das saudações nas praças. A terceira e a quarta ele diz: buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e o primeiro lugar nos banquetes. E a quinta e a sexta ele diz: devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Irmãos, vamos por partes. Versículo 38. Gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Gostam de andar com vestes talares. É a primeira acusação de Jesus para esses homens, péssimos exemplos de fé, um horror. Eles gostam de andar com vestes talares. O que eram as vestes talares? Eram túnicas caras, que poucas pessoas poderiam ter. Eram túnicas caras, finas, longas, totalmente branca. Era uma toga dos eruditos. Era uma toga dos entendidos, dos bambambam, dos bons. Você ter uma túnica dessa e vestir ela e andar no meio do povo era sinal de que você era um homem majestoso, de que você é uma pessoa respeitável, de que você é o santo, o ungido, o predestinado, o dono do seu tempo. Primeira acusação. A segunda é: eles gostam das saudações nas praças. Então eles usavam essas vestes e andavam no meio do povo desse jeito e se reuniam nas aglomerações. Não tinha Covid, né, irmãos? Então eles estavam lá nas aglomerações e eles gostavam de ser chamados de rabi. Rabi era o título que era dado aos mestres, aos doutores, aos teólogos, aqueles professores que ensinavam a Bíblia. E eles gostavam de ouvir. Quando eles chegavam na praça, as pessoas diziam: e aí, Rabi fulano de tal, seja bem-vindo, boa tarde, Rabi. Aquilo era o ego sendo massageado, é isso aí que era, entendeu? Era um doce som para os ouvidos, e eles gostavam desse reconhecimento de proeminência, eles gostavam da superioridade, de ter o destaque. O Talmud, que é um livro de explicação das leis judaicas, dizia que quando você fosse cumprimentar as pessoas, você deveria cumprimentar primeiro aqueles que têm maior conhecimento da Torá que você. Então, se você chegasse num grupo, você ia cumprimentar primeiro aquele que é o sábio, o intelectual, o que sabe mais do que você. Então, os escribas se posicionavam nas praças para ouvir as saudações de Rabi e para ter as primeiras saudações das pessoas. Versículo 39 diz: eles buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. A terceira acusação: eles buscam as primeiras cadeiras na sinagoga. A sinagoga é o local de culto, é a igreja
dos judeus. Tem o templo principal em Jerusalém, mas tem as sinagogas, locais menores, congregações, onde é destinado apenas ao ensino bíblico e à oração, e não há sacrifício nesse local. Então as sinagogas, eles iam nas sinagogas, e eles gostavam de sentar nas primeiras cadeiras. As primeiras cadeiras ou era a primeira fileira, né, na reunião, ou as fileiras laterais que ficava de frente para as pessoas, ou uma bancada mais elevada que você sentava nela e ficava de frente para o público. Eles gostavam de sentar nesses locais que tinha destaque, que todo mundo via eles e aonde eles estavam. Eles gostavam dos primeiros lugares, de serem reconhecidos da sinagoga, no meio, tanto no setor público quanto no setor da religião, os ungidos, os honrados homens de Deus. Irmãos, Jesus está censurando essa postura, Jesus não está apoiando. Ele está censurando esse anseio, né, por proeminência, pela superioridade. A quarta acusação que Jesus faz é que eles buscam os primeiros lugares nos banquetes. Então, além dos primeiros lugares na igreja, eles também gostavam de ocupar espaços honrados e privilegiados nos banquetes e refeições. Eles buscavam sentar na mesa principal, onde estavam as pessoas mais honradas daquele banquete, e além de sentar na mesa principal, eles procuravam sentar do lado do anfitrião do banquete e da festa. Era fácil dizer qual era a honra e a importância conferida a alguém pelo lugar que ele estava sentado nos banquetes. E eles sabiam disso, e por isso procuravam esses lugares. O comportamento desses homens não honrava a Deus. As suas vidas deveriam apontar para Deus. Eles eram os homens da fé, da religião, os sacerdotes. Não eram sacerdotes, eles ensinavam a palavra de Deus. Eles deviam apontar para Deus. Mas ao contrário disso, apontava para eles mesmos. Naturalmente, o fracasso em amar a Deus e apontar para Deus corresponde ao fracasso em amar as pessoas. Normal eles serem assim, já que a teologia ruim deles desonrava a Deus. Normal que também ferisse as pessoas. O versículo 40 diz que eles devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. As últimas duas acusações de Jesus. A quinta, eles devoram as casas das viúvas. Que negócio é esse de devorar as casas das viúvas? Não tem nada aqui de sexual, irmãos, nesse negócio. Adolf Pohl, que é um comentarista bíblico, ele disse o seguinte, eu vou ler aqui para você. Como as viúvas, por serem mulheres, elas não eram emancipadas perante a lei. Elas não eram reconhecidas pela lei. Então elas precisavam de auxílio naquela época. Elas precisavam do auxílio de um homem para administrar legalmente o inventário do marido falecido. Elas não podiam, elas precisavam de um homem para fazer isso. E nessas circunstâncias, naturalmente, os professores da lei, os doutores da lei, versados no direito, estavam na posição de garantir os direitos da viúva, de socorrê-las, de ajudá-las, né, nesse momento. Um nobre serviço. Mas na prática, as coisas não eram bem assim. Na prática, as coisas eram feias, irmãos. Na prática, era algo detestável, maléfico. Muitas viúvas e órfãos se viam obrigadas a mendigar, porque os escribas que foram prestar um serviço e socorrê-las metiam a mão nos bens das viúvas, deixando-as na pobreza. Assim como as propriedades dos doentes podem desaparecer nos bolsos dos médicos, os bens das viúvas iam parar nos bolsos dos teólogos e dos pastores
da época. Nojento, detestável, horrível. E Jesus está denunciando isso. E para justificar, sexta acusação de Jesus contra eles, e para justificar, eles ainda fazem longas orações. Fazer longas orações, além de aparentar piedade, religiosidade, um nível superior de intimidade com o divino, né? Por meio de orações longas, essas orações longas, irmãos, elas eram a maneira que os escribas tinham de cooptar as viúvas. É a maneira que eles usavam de chamar a atenção delas e vender os seus serviços de doutores da lei. Pois eles oravam de maneira longa nas sinagogas e com fervor pelas viúvas e pelos órfãos, que não tem ninguém, que Deus os socorresse, que Deus tivesse piedade, que Deus as ajudasse. E dessa maneira eles pintavam o quadro e passavam por defensores dos fracos e oprimidos. E então as viúvas iam até eles. Lobos. Que coisa abominável. Totalmente detestável. E por isso no versículo 40 é que Jesus termina dizendo: estes sofrerão juízo muito mais severo. As suas más ações não vão ficar impunes. Haverá um último dia. Aquilo que não for pago das nossas maldades nessa vida, por meio das leis das sociedades, ela terá a sua paga diante de Deus. Haverá um grande juízo. E esses homens terão um juízo muito mais severo, conforme vários textos da palavra de Deus, mas um que eu posso citar para você é Lucas 12, 48, que a quem muito é dado, muito será exigido. Esses homens tinham luz da verdade, e não agiam, não ensinavam e não procediam segundo essa luz, porque eram cheios de trevas. E eles vão ser julgados pela luz que tinham e não viveram. Um juízo muito mais severo. Mas há um juízo. Haverá um juízo. Então Jesus apresenta aqui o tema do juízo final. O dia onde todos, vivos e mortos, se apresentarão diante do Cordeiro, diante do Deus Todo-Poderoso, do Cristo ressurreto, para prestar conta de suas vidas. O dia em que todo mal terá o seu pagamento e a justa condenação dos culpados. Irmãos, nessa vida, nós temos muitas escolhas e muitos caminhos quando nós temos decisões para tomar. Muitas escolhas e muitos caminhos. Mas na eternidade, só existem dois destinos. Não existem muitos caminhos e muitas opções. Na eternidade, só existem dois destinos. É céu, que é o destino daqueles que receberam Cristo em suas vidas como Senhor e Salvador, que confessam Ele como Deus e que vivem para Ele, para a glória dEle, em obediência a Ele. Esse é um destino, é o céu. Mas há um outro destino, que é o inferno, que é o destino daqueles que não quiseram saber de Cristo e que permaneceram perdidos em seus pecados por causa disso, vivendo para si mesmos, dando de ombro para Deus e para aquilo que Ele fez. Jesus responde à pergunta que move o mundo. Ele disse quem é o Cristo. E o seu destino e o meu destino depende da nossa atitude diante do fato revelado que Jesus é o Cristo. Aquilo que Jesus foi fazer na terça-feira da sua última semana de vida. O nosso destino
na eternidade, que só tem dois, depende da resposta de vida que nós damos à pergunta que Pilatos um dia fez: o que faremos de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer de Jesus, que é Deus e veio até nós? O que você tem feito? É disso que depende o nosso destino. Porque Ele é Deus, Ele é o Salvador, é o Deus que salva, quem nós devemos adorar, seguir e servir. O fato é que Jesus voltará. E na sua segunda vinda, Ele virá para selar o destino de todas as pessoas. Céu para aqueles que foram salvos de seus pecados mediante arrependimento e fé no Salvador, que é Jesus Cristo. Inferno para aqueles que o negaram, que o rejeitaram e permaneceram seguindo as suas próprias vontades, seguindo a sua vida, suas rotinas, sem serem mudados em nada pela notícia de que Cristo veio até nós e Ele é o Cristo, o Salvador. Queridos, é verdade que inferno, essa palavra, esse tema, esse assunto, é um assunto detestado por nós homens modernos, adoradores do bem-estar, perseguidores da felicidade, apaixonados pelos prazeres, abominamos qualquer tipo de desconforto, de dor. Nós não toleramos, não queremos ouvir, não gostamos de parar para pensar e ouvir sobre esse tema, esse assunto. Irmãos, e esse é o dilema de quem prega de maneira expositiva. Pregar de maneira expositiva é você apresentar o texto e falar daquilo que está no texto e falar o que o texto diz. E não chegar no texto com a pregação pronta e só usar o texto como pretexto para falar das suas ideias. Não é assim que nós aqui pregamos na Fé e Vida. Nós pregamos de maneira expositiva. Nós buscamos o sentido do texto e a aplicação do texto para nossas vidas hoje. Nós não inventamos sentido para o texto. E esse texto fala de juízo. E se nós estamos pregando de maneira expositiva, eu não posso pular esse tema que está no texto. Por mais desconfortável, melindroso, difícil e desgostoso seja esse assunto ao ouvido de muitas pessoas e talvez aos seus ouvidos. Inferno é uma doutrina terrível. Ela é uma doutrina, um ensino pesado, forte, temido. Alguns escribas, como os escribas do Velho Testamento, daquela época, alguns escribas medievais e alguns escribas modernos, também desgostosos com o ensino bíblico da dura realidade do inferno, tentaram mexer nessa doutrina e alterar o ensino bíblico. Eles tentaram, então, amenizar a notícia a respeito do juízo vindouro e do inferno, e da dureza dessa realidade. Então tentaram e elaboraram ensinos mais suaves, para amenizar a dureza desse ensino. Mas são ensinos de teologia ruim. São ensinos que distorcem, que te enganam, que te passam a perna. Não são verdadeiros. E as três principais, tem outras maneiras de tentar amenizar esse ensino, mas as três principais tentativas de amenizar a dureza do ensino sobre o inferno, que já surgiram por aí, que ainda estão por aí, é a doutrina do purgatório, é o ensino da aniquilação e é o ensino do universalismo. O ensino do purgatório é o seguinte: sim, o inferno ele é terrível, ele é muito ruim, ele é eterno. Mas você não vai direto para ele, você vai para um lugar que é intermediário. E nesse lugar você já começa a sofrer, mas você pode sair de lá e não ir para o inferno. Um lugar intermediário onde você vai purgar, purificar os seus pecados. E aí, como? Mediante orações e missas, etc., que seus familiares vão fazer. E aí você se livra do inferno.
É ruim o inferno, mas tem como escapar dele mesmo depois que você morreu, né? Que é a doutrina do purgatório. Tem a doutrina da aniquilação. Sim, o inferno, ele existe, ele é terrível, ele é abominável, ele é algo ruim mesmo, né? E as pessoas vão ter muito sofrimento ali, só que não é um sofrimento eterno, né? Você que não respondeu a Cristo de maneira adequada nessa vida, não o teve como Deus e Senhor da sua vida, então você acaba nesse lugar, né? E é muito sofrido e muito ruim, mas não é para sempre, não é eterno, porque o inferno vai ter um fim quando entrar no lago de fogo. Então, pelo menos o sofrimento não vai ser eterno. Vai ser muito ruim, mas não vai ser eterno. Essa é a doutrina da aniquilação. E tem a doutrina do universalismo. A doutrina do universalismo é a seguinte: não tem inferno, gente. Não existe inferno. No final, todo mundo se salva. Deus é muito bom, Deus é amor, né? E Ele vai salvar todo mundo no final. Irmãos, querido amigo e ouvinte, eu gostaria que esses ensinos fossem ensinos bíblicos verdadeiros. Eu gostaria, mas eles não são. Eles são falsos, são mentirosos, não são bíblicos, eles distorcem a palavra de Deus. E eu falo com temor, tristeza, com pesar no coração, que o inferno é a realidade futura de todos que não reconhecem Jesus como Deus e não receberem suas vidas como Salvador. É triste, duro, mas o inferno é um local de trevas, é um lugar de dor e de sofrimento, e é eterno. O inferno, ele não é terrível porque Deus não está lá, e quem está lá é o diabo com o seu tridente, porque ele manda no inferno e ele atormenta as pessoas para todo sempre. Não é por isso que o inferno é terrível. Não, isso também não é bíblico. Nem o fato que Deus não está lá, nem o fato que Deus manda no inferno, nem o fato que o diabo manda no inferno. Não, isso não é bíblico. Não há um lugar no cosmos, no universo, na existência onde Deus não esteja. A palavra de Deus diz que Deus é onipresente. Eu gosto muito de uma frase de um belíssimo escritor reformado chamado William Hendrickson. Num dos seus livros ele diz: o céu é o céu. O céu é o céu, gostoso, maravilhoso, fantástico. O céu é o céu, porque Deus está lá com todo o seu amor e bondade de uma maneira que nós nunca conseguimos experimentar ainda. O céu é assim porque Deus está lá no seu amorzão e bondade. E o inferno, ele é terrível porque Deus está lá em juízo, em justiça e ira. Não há manifestação do amor e da bondade de Deus no inferno, só da sua justiça. Por quê? Uma pergunta que eu já fiz para mim. Por que uma penalidade tão severa, tão dura e tão longa, porque é eterna, tão longa, diante de pecados praticados num curto período da nossa existência, quando comparados à eternidade do sofrimento? Por que uma penalidade tão severa, já que cometemos poucos pecados? Bom, poucos não, muitos pecados, mas num período curto, e agora vamos pagar num período eterno. É uma pergunta honesta. Olha só, de fato é muito dura e terrível a penalidade, é muito dura e terrível, mas em nada é injusta. Queridos, a penalidade não tem a ver com a quantidade de pecado e nem com o tempo praticado desses pecados. A severidade do inferno tem a ver contra quem cometemos os nossos pecados e
a grandeza da sentença está diretamente ligada com a grandeza da ofensa e que está diretamente ligado com a grandeza do ofendido. É contra um Deus absolutamente santo, eterno, majestoso, grandioso e infinito que nós cometemos todos os nossos pecados. Por isso que a condenação é eterna, porque foi contra um Deus eterno e infinito que nós pecamos com a nossa rebelião. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Irmãos, queridos amigos, eu pintei aqui o que a Bíblia pinta, um quadro muito feio a respeito dos escribas, aqueles homens abomináveis, maus. Mas num certo sentido, e por isso Jesus diz: acautelai-vos, fique longe. Mas num certo sentido, dentro da teologia bíblica e olhando para esse texto, num certo sentido, nós somos os escribas. Nós somos esses homens maus, egoístas, orgulhosos, soberbos, encurvados em si, só pensamos em nós, donos do nosso tempo, senhores da vida e da existência, despreocupados com Deus, dando de ombros para Cristo e vivendo a riveria da sua vontade. Mas, no versículo 36 de Marcos 12, quando Jesus está falando da boa teologia, ele fala, Javé, o Senhor fala ao meu Senhor, disse Davi. Javé fala a Adonai, Javé fala a Cristo. O que Deus falou para o Cristo, para Jesus? Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Sabe quem são esses inimigos? Nós. Esses inimigos somos nós. E Deus prometeu colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Nós somos. E a menos... Essa foi a má notícia. Deixa eu dar a boa notícia para você. A menos que nós nos agarremos fiel e firmemente na boia da salvação lançada por Deus para a humanidade, que é Jesus Cristo, o seu Filho, o Messias, o Cristo, o Salvador, o único. A menos que nós nos agarremos nessa boia, então há uma solução para o nosso problema de sermos os escribas, de sermos os inimigos, a menos que nos agarremos nessa boia. E fazendo isso, nós vamos alterar o nosso destino na eternidade, já colhendo os frutos aqui na realidade da vida. Se nós não nos agarrarmos nessa boia, nós iremos perecer em nossos pecados e seremos condenados à eterna condenação do inferno. Essa é a triste verdade que eu falo com pesar. Cristo é o Salvador de todos os que se voltam para Ele em fé e arrependimento. Mas também é o juiz de todos os que o rejeitam e o ignoram. Por isso, eu queria fazer um apelo para você, que não leva Cristo a sério, nunca levou e deslevou, está em cima do muro, morno. Você que está ouvindo isso pela primeira vez, está até incomodado com esse assunto sobre o inferno. Eu quero dizer para você aquilo que diz em 2 Coríntios 6:2. Paulo orienta essa igreja dizendo: hoje é o dia sobremodo oportuno da salvação. Não é amanhã, não é quando você ficar mais velho, talvez um dia. Hoje é o dia da sua salvação.
É hoje que você precisa responder o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo, porque Ele deixou o céu e veio até nós, morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para impedir que a sentença de condenação eterna caísse sobre as nossas vidas. O que você vai fazer com Cristo? Depende do seu destino na eternidade. E você não pode deixar para amanhã, porque o amanhã ninguém sabe. Eu não sei, e você também não pode garantir que amanhã alguém de nós aqui vai estar vivo. Nós não sabemos. Há uma grande probabilidade, mas nós não sabemos. E por isso o dia da salvação é hoje, meu irmão. É disso que Deus, com seu grande amor, e Cristo veio nos livrar da condenação eterna, desse lugar maldito, o inferno. E por isso Cristo, em Marcos 1,15, disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo, Ele não está longe, Ele está próximo, Ele já veio até nós. Ele agora está falando aos seus ouvidos por meio dessa pregação. Deus está agora agindo para romper com a resistência do seu coração. Se renda a Ele, não resista. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Se você é um escolhido de Deus, Ele vai vencer. O quanto antes você se entregar ao Senhor, o quanto antes você passa a desfrutar dos benefícios da eternidade ainda hoje. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações. Eu não posso terminar essa mensagem sem que a gente faça alguma aplicação. Então eu quero que você pense nessa primeira aplicação. Jesus nos adverte aqui contra o desejo pecaminoso de querer se sobressair acima dos outros, o desejo de ostentar, de aparecer e de se vangloriar. Isso é algo ruim, pecaminoso. Seja uma pessoa simples. Seja simples. Segunda aplicação, Jesus reprova a hipocrisia, o fingimento religioso, a tentativa de aparentar uma espiritualidade que não tem, ou demonstrar aquilo que você não é. Seja sincero, transparente. Terceiro, Jesus reprova e condena o uso da religião para proveito próprio, para enriquecimento material, para vantagens pessoais. Seja honesto. Seja honesto. E quarto, Jesus veio até esse mundo e deu a sua vida por nós, para que eu e você não fôssemos condenados a ficar na eterna escuridão e dor. Então honre a Deus por esse ato e por aquilo que Ele fez por nós. Seja um discípulo de Jesus. Dobre o seu joelho onde você estiver, na sua casa, no quarto. Ore, converse com o Senhor. Entregue sua vida para Ele. Chame Jesus para morar na sua vida, peça a ajuda dEle. Foi para isso que Ele veio. E é desse mal terrível que Ele quer nos livrar. Mas só tem um jeito. É Cristo Jesus, o Senhor, sendo o centro das nossas vidas. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu queria te agradecer porque essa noite o Senhor falou conosco. Eu sei, Deus, que a palavra foi pesada. A notícia, Deus, foi de um teor às vezes difícil de engolir, mas é a realidade da eternidade, a verdade da palavra de Deus. Fiel, sem erros. Senhor meu Deus, eu oro a Ti, Deus, para que aquilo que ouvimos hoje aqui tenha gerado um santo temor nos nossos corações, pelo Senhor Jesus Cristo. Um santo temor, Deus, que sim, afete os nossos comportamentos, afete as nossas atitudes. Mas não, Senhor, porque temos medo do inferno, mas sim porque já alcançamos o céu, graças ao que Jesus realizou na cruz e o fato de que Ele mora no meu coração hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor já nos livrou da ira vindoura, deste mal terrível, e um pouco do céu. Já temos a oportunidade de viver aqui nessa vida, mesmo em meio a dificuldades. Mas eu sei que um futuro maravilhoso espera aqueles que confessam a Jesus e que têm eles no seu coração e que vive para Ele e para realizar a sua vontade. Não só essa vida se torna uma vida melhor,
mais rica e maravilhosa, mas também a eternidade de gozo e de alegria nos é garantida. Essa certeza temos por causa daquilo que Cristo fez. Muito obrigado por ter conquistado essa salvação, ter vencido a resistência, Deus, da nossa incredulidade, Deus ter resistido a resistência do nosso coração e gerado fé e arrependimento em nós. E hoje temos a certeza, Deus, da salvação. Muito obrigado. E que essa certeza meus irmãos também tenham, e descansar a respeito do futuro garantido. Mas aqueles, Deus, que ainda não têm essa certeza, Deus, possam ter a experiência da regeneração, a experiência da salvação, da conversão, de entregar-se para Cristo hoje. Ou faça o que eles possam fazer agora, ou bater um papo sério com o Senhor antes de dormir, mas que o Senhor toque nos seus corações, gerando arrependimento, mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém.